Salve galera que está começando o vídeo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, fazer algum comentário, se no caso tiver uma correção ou uma dúvida, ou qualquer comentário para vídeo de navio, ou outro tipo de vídeo que seja. Tá fazendo, tá compartilhando o vídeo para quem conhece, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Dado o recado, agora bora pro vídeo. Gente, então, o SS Gigante, que ele foi o último navio planejado da classe Olympic, né? Que, pelo menos, acho que, talvez pelo termo ninguém vai conhecer, mas acho que pelo menos o Titanic tem que conhecer. Não é que tem, né? Mas, pra quem se interessa no vídeo, provavelmente conhece. Ele foi o último navio planejado da classe Olympic, que se originou de uma concorrência com a Cunard Line, com o Mauritânia, o Lusitânia, que eram superiores ao que a White Star Line tinha a oferecer naquela época, que eu acho que eram os Big Four, né? O Celtic, o Baltic, o Cedric e o Adriatic. Gente, é Celtic e Cedric, tá? Não repetiu o Celtic duas vezes, não. Que eram, na época, os maiores navios da White Star Line. A ideia do Joseph Bruce May, que era o presidente da White Star Line, com os engenheiros Thomas Andrews e Alexander Carlisle, acho que é assim que se fala mesmo o nome dele. Bom, provavelmente não é assim, não sei, enfim. Era fazer uma classe com 3 navios, com o objetivo dela se destacar e retomar a sua posição perdida, né, para Cunard Line, pelo Lusitânia e Mauritânia, no cenário do comércio transatlântico, né, rota Estados Unidos e Europa. O Titanic e o Olympic, aliás, o Titanic e o Olympic, eles começaram a construção em 19... foram sua viagem inaugural em 1912 e 1911, respectivamente. E a produção do Gigante, que ela começou assim, a ser construído, né? Seu batimento de quilha foi em novembro de 1911, com a distância de mais ou menos poucos meses entre o Olympic e o Titanic em questão de viagem inaugural, né? Que o Olympic teve a viagem inaugural em junho de 1911, se não me engano, e o Titanic em abril de 1912. O comissionamento dele, né, que era tá pronto para poder viajar, era mais ou menos pro ano de 1914. E quanto ao início do trabalho, os trabalhos eles começaram em um bom ritmo, com jornada de trabalho de aproximadamente 10 horas por dia, para construir um navio de 269,06 metros de comprimento. Ele tinha 28,7 metros de boca, ele era um pouco mais largo que o Titanic e o Olympic, mas em questão de comprimento era a mesma coisa. Ele tinha 10,5 metros de calado, 53 metros de altura, e o seu custo estimado era de 1,5 milhões de libras, né, o valor para construção. Mas no final acabou por ser 1,9 porque... imprevistos. Porém, na madrugada do dia 15 de abril de 1912, né, como todo mundo sabe, o Titanic veio afundar no Oceano Atlântico, ceifando a vida de aproximadamente mais de 1.500 pessoas. Nesse dia, assim, na manhã do dia 15, a construção do Gigante já foi ordenada para ser parada pela questão que o navio afundou, que o Titanic afundou e a gente tinha que esperar algumas coisas. Então os engenheiros aguardaram tanto o resultado do inquérito britânico, tanto estadunidense, para saber o que seriam recomendado para pôr no navio e quanto às mudanças mesmo a botar. As investigações acarretaram em muitas mudanças, a primeira delas acho que no próprio nome, né? Que de Gigante que passou a ser Britannic, que é o que a gente conhece, né? HMHS Britannic. Porque é o nome Gigante que era considerado muito orgulhoso após a tragédia que ocorreu com o seu antecessor. Tipo, você tá se achando demais porque uma coisa praticamente igual essa daí acabou de afundar. O Britannic já tinha sido usado em um navio de 1874, né? Que é o SS Britannic, também da White Star Line. A empresa ela sempre negou que a ideia era chamá-lo de Gigante, que só que é reconhecido que o mesmo já foi ao menos considerado, porque cartazes antigos e jornais da época apoiavam esse fato. Porque os trabalhos de construção foram retomados e várias outras mudanças de projeto foram implementadas, principalmente no que se diz a segurança. Um casco duplo foi implementado, né, aquela questão do... questão de que tinha aquela problema, tipo, 2 navios dentro de um. Os compartimentos dos tanques centrais eles foram reforçados, né? Reforçado e também os centrais foram estendidos até o convés B, em questão de altura, e isso é uma coisa que acabou acelerando o naufrágio do Titanic. Os botes salva-vidas foram adicionados com capacidade para todos. Os novos compartimentos dele permitiam que o Britannic se mantivesse à tona até com 6 compartimentos inundados, mais que o Titanic, que suportava só 4. Só não, né? Bom, tipo, suportava menos.
Além disso, enormes turcos foram instalados a fim de permitir que os bots fossem abaixados com maior rapidez. Gente, esses turcos, tem muita gente que fala que é uma marmota, mas eu acho que é um diferencial, eu acho bonito, eu acho que combina com o navio. Eu acho. Tá, posso parecer meio doido, depois eu vou botar uma foto pra ilustrar, mas eu acho aqueles turcos bonitos. Cada turco daquele gigantão suportava 6 bots. E aí, uma das 10 boas dele é que, tipo, mesmo que o navio tivesse adernado para um lado, inclinado, os bots poderiam ser baixados. Não aconteceu com o André Doria, mas por outros motivos. É totalmente diferente o caso, não cabe citar aqui. O número desses turcos pro projeto original era sendo de 8, que era 2 ali perto da ponte, mais 2 no convés dos bots, né, lá atrás, na quarta chaminé. E mais 2 numa área que só o Britannic teria também, que era uma área fechada para primeira classe, para terceira classe. Teriam mais 2 turcos gigantes. Eu vou mostrar o conceito do Britannic como navio de transatlântico, né? Como se já tivesse terminado. Vocês vão tá reparando os turcos aí. Só que pela limitação do tempo, no tempo que ele serviu, só os convés de trás foram instalados, só os do fim do convés dos bots foram instalados e de um lado só, nos 2 que seriam instalados na ponte foram instalados em um lado só, e os 4 do fim, os da terceira classe, também não foram instalados. Os turcos tipo Ellen, eles foram instalados no centro do convés superior e na popa, para suprir mesmo a questão dos super turcos que não foram instalados. Esse turcos Ellen é o padrão. É o que você vê no Titanic, no Olímpico, etc. Eles receberam atenção especial, os bots, né? Porque eles eram os maiores já colocados em um navio de passageiros até então. E também foi adicionado um negócio que eu achei mais da hora, que são a questão dos barcos motorizados, né? Para questão de alguma emergência. Isso tudo ele foi feito para poder tentar apagar a memória da falta de bots suficientes do Titanic. A White Star Line na época também publicou aqueles folhetos detalhando as melhorias de segurança para tentar combater uma publicidade do Titanic, que é aquela questão que eu mostrei do propaganda e tudo. Também cito isso no vídeo da Aquitânia, que eu vou estar deixando aí na descrição para quem quiser ver, que eu contei a história da Aquitânia no último vídeo do canal. O Britannic ele teria algumas coisas aqui que eu vou deixar a foto, nem tudo foi construído, por isso algumas vão ser, acho que mais ilustração artística. Mas ele teria algumas coisas que não tem tanto no Olympic, tanto no Titanic. Um órgão de tubo na escadaria, na escadaria principal. Se eu não me engano, esse órgão chama alguma coisa das Fidelis. Vou deixar um vídeo dele aí, caso, assim, na descrição, né? Caso ele realmente ainda exista e caso esse realmente seja o nome. Eu deixo a correção aí, se ele ainda tá aí. Ele ia ter uma sala voltada para crianças, né? Brinquedo, porque as crianças não eram vistas como uma coisa muito boa no navio e começaram a pensar de outra forma e criariam uma sala para as crianças. Entre outros, o Britannic tinha algumas mudanças internas. Ele foi lançado ao mar no dia 26 de fevereiro de 1914, ao olhar de muitas pessoas em Belfast. Foi um dia muito movimentado pela cidade, a imprensa caiu em cima, foram várias entrevistas, teve até um jantar especial em homenagem ao Britannic. E o processo de equipagem, né, que começar a montar as outras partes do navio, começou logo em seguida para poder preencher o casco vazio. Várias máquinas, as chaminés, tudo foi botado nessa época. A ideia é que a embarcação fosse concluída em setembro, porém em julho a White anunciou que seu comissionamento seria adiado até a primavera. Gente, isso não é questão de pensamos que ia gastar um tempo, não. É questão de problema financeiro mesmo. Então, e a White Star Line acabava que ela precisava de focar no que já estava operando, por exemplo, o Olympic. O Britannic ele foi levado para a doca seca em setembro, com seus 3 hélices sendo instalados, e o comissionamento da primavera foi interrompido pelo início da Primeira Guerra Mundial. Essa equipagem foi paralisada e em 13 de novembro de 1915, o Britannic ele foi requisitado pelo almirantado britânico para transportar soldados e feridos. Daí ele recebeu o prefixo, né, que todo mundo chama ele por isso, que é HMHS, que é His Majestic Hospital Ship. Basicamente falando que ele é um navio hospital, identificação exclusiva para navios do Reino Unido como o Britannic. O Britannic sofreu várias mudanças visuais para o novo propósito.
Embora sua construção tivesse praticamente construída, seu casco foi totalmente repintado de branco, com uma listra verde e 3 cruzes vermelhas. Vou deixar uma foto aí para ilustrar. Essas cruzes eram iluminadas por lâmpadas. No seu interior, 3.309 camas foram instaladas. As suas áreas comuns dos convés superiores foram transformadas em quartos para os feridos. As cabines do convés B foram adaptadas para alojar os médicos, enquanto o salão de jantar de recepção da primeira classe no convés D foram transformados em salas de operação. Tudo para o navio ficar mais adaptado para a questão da guerra. Os convés mais baixos eles ficaram direcionados apenas para a acomodação dos feridos. E os equipamentos médicos chegaram e foram instalados quando o britânico chegou em Liverpool. A transformação improvisada ela implicou naquela questão do problema com os botes salva-vidas, que nem todos os turcos gigantes tinham sido instalados ainda. Para isso, é a questão que eu falei, que alguns turcos UL, né, com os padrões que a gente viu no Olympic e no Titanic, por exemplo, foram instalados. Eles eram capazes de descer 2 botes, apenas 2, né? Um comum e um desmontável. Esses turcos eles foram instalados na parte central, vou deixar uma foto para ilustrar, com 2 deles sendo colocados no convés da popa, totalizando 58 botes. O britânico ele foi declarado apto para o serviço em 12 de dezembro de 1915. Ele recebeu uma equipe médica de 101 enfermeiros, 336 suboficiais, 52 oficiais e uma tripulação de 675 pessoas. 2 dias antes de partir, o navio se encontrou com o Olympic em Liverpool. A única ocasião que os dois estiveram juntos, né? Porque o Britannic afundou. A tripulação embarcou sob o comando do capitão Charles Bartlett, um respeitado comandante da White Star Line. Seu engenheiro-chefe era Robert Fleming e o cirurgião-chefe era John Beaumont. Ambos estavam acostumados com os navios da classe Olympic porque eles já tinham servido a bordo do Olympic. O Beaumont ele afirmou que o Britannic era o navio hospital mais maravilhoso que já navegou. O navio deixou Liverpool em 23 de dezembro de 1915 com destino à ilha de Mudros, na ilha de Lemnos, na Grécia, no mar Egeu, a fim de trazer doentes e feridos. Ele se juntou a vários outros navios de passageiros que foram transformados em navios hospitais e estavam servindo na mesma rota, como o Mauritânia, que também foi navio hospital, o Aquitânia, como eu citei no outro vídeo, igual eu disse, eu vou deixar o link para quem quiser ver, ou até mesmo o Olympic, que serviu para o transporte de tropas. E mais tarde o SS Tatendan, já holandês, né, assim dos Países Baixos, se juntou à equipe das 4. A equipe junta era capaz de transportar 33 mil soldados e 17 mil doentes e feridos. O navio ele fez sua primeira parada em Nápoles, na Itália, para reabastecer as reservas de carvão, em seguida indo para Mudros e Dardanelos, ambos no Império Otomano. Voltou para a Inglaterra no dia 9 de janeiro de 1916, com aproximadamente 3 mil feridos que foram distribuídos por vários hospitais de Londres. Essa viagem foi marcada por 2 mortes, uma por tuberculose e outra pelo desaparecimento de um homem que caiu no mar. E essa segunda viagem foi mais curta. Ele foi só até Nápoles, né? Pra quem não sabe, Nápoles é na Itália, acredito que sabe. E ele já retornou. Ao voltar, o britânico ele permaneceu durante 4 semanas perto da ilha de White, como não é White branco, tá? É WIGHT, como um hospital flutuante. A terceira viagem ocorreu entre 20 de março e 4 de abril. Um homem morreu de diabetes no último dia. Ao final dessa travessia, o britânico e seus companheiros foram dispensados do serviço por não serem mais considerados como necessários, já que a evacuação de Dardanelos, no Império Otomano, já havia sido finalizada. Ele voltou para Belfast em 6 de junho a fim de passar por modificações necessárias para finalmente servir como um transatlântico tradicional. A White Star Line ela foi compensada pelo governo britânico em 75 milhões de libras e para realizar as alterações. Esses trabalhos eles foram feitos durante vários meses antes de serem interrompidos e a gente não sabe ao certo aonde que esse trabalho estava concluído, a porcentagem de conclusão desse trabalho. Porque o Britannic foi reconvocado pelo Almirantado Britânico novamente para o serviço em 28 de agosto de 1916, com o navio partindo em sua 4ª viagem no dia 24 de setembro. As equipes médicas e de resgate eram compostas por voluntários. Ele chegou até Nápoles em 29 de setembro, ele enfrentou uma tempestade violenta, mas saiu ileso. O Britannic, então, ele voltou para Southampton e no dia 9 de outubro ele partiu em seguida para sua 5ª viagem. Essa jornada ela foi marcada por uma quarentena oficial, que todos a bordo tiveram que passar assim que chegaram em Mudros. A tripulação tinha sofrido intoxicação alimentar
e o navio permaneceu atracado por toda a duração do inquérito. O incidente diplomático ocorreu logo depois de seu retorno ao Reino Unido. O cantor de ópera austríaco Edelbert Bessani viajou no Britannic e observou os soldados de uniforme a bordo, sendo rápido para denunciar o ocorrido ao seu governo. Apesar do almirantado britânico ter negado veementemente a afirmação, o Império Alemão ele posteriormente levou isso em conta quando elaborou em janeiro de 1917 uma lista de 22 pontos que se consideravam quais seriam os navios retirados de serviço, mas transformados em navios hospitais. A vida a bordo do Britannic seguia como uma rotina fixa. Os pacientes eram acordados e higienizados às 6 da manhã, café era às 6h30, e no mesmo horário o capitão fazia uma inspeção geral no navio. O almoço era servido às 12h30, o chá da tarde, né? Eu acredito que seja o café da tarde, 4h30. Os pacientes eram atendidos entre as refeições e aqueles que desejavam caminhar podiam andar pelo convés, contanto que não usassem uniformes militares para não provocar ataques, né? Porque ele era um navio hospital e não um navio de transporte de tropas. Os pacientes eles voltavam para suas camas às 8h30 e o capitão realizava a última inspeção do dia. Os dias eram bem puxados para os enfermeiros, mesmo sem pacientes e feridos, com eles frequentando cursos desportivos e conferências médicas de treinamento. A sexta viagem começou no dia 12 de novembro de 1916, também com destino a Mudros. O Britannic novamente foi comandado por Charles Bartlett, também de a bordo em sua primeira viagem. O navio estava também a bordo em sua primeira viagem, o navio estava com a enfermeira Violet Jessop, que já havia embarcado e servido a bordo, né? Tanto no Olympic, tanto no Titanic. Ela sobreviveu ao naufrágio do Titanic e o incidente que teve no Olympic em 1911 ainda. A travessia começou sem problemas e o Britannic ficou parado durante 2 dias no porto de Nápoles, na Itália, por causa de uma forte tempestade, retornando em seguida seu percurso através do Mar Egeu. Nesse meio tempo, o Britannic sofreu uma explosão após colidir com a mina subaquática por volta das 8h12 da manhã do dia 21 de novembro de 1916, enquanto passava pelo canal entre as ilhas de Qué e Macronísios, abrindo um enorme buraco no lado estibordo do seu casco. Para quem não sabe, este bordo é lado direito. A equipe hospitalar estava na sala de jantar tomando café da manhã no momento da explosão. A tripulação de imediato tomou consciência da gravidade da situação e o Bartlett e o oficial Robert Ulmer subiram para a ponte de comando e logo também perceberam o perigo da situação. Além do buraco abrir um buraco nos compartimentos 3 e 4, a explosão também danificou os compartimentos adjacentes. O corredor de ligação da sala da caldeira 6, os alojamentos também foi inundado, fazendo com que a água entrasse nas caldeiras. Estima-se que apenas 10 mil toneladas de água já haviam entrado no Britannic. Em comparação, demorou quase 1 hora para essa mesma quantidade de água entrar no Titanic. E tinha uma das coisas que ajudou bastante o Britannic a afundar também, foi a questão de eles terem abrido as escotilhas, né, que é tipo as janelas do navio, para a questão da ventilação. E por as mesmas, acabou que entrou água por lá. E ninguém ia ser louco de fechar todas as escotilhas do navio, a não ser que queiram morrer afogado. E eu acho que talvez nem pensaram nisso na hora. As comportas tanques elas foram acionadas, porém aquelas situadas na caldeira 6 não funcionaram porque provavelmente foram danificadas na explosão. Mesmo assim, o navio teoricamente poderia permanecer flutuando, pois seu projeto permitia que até 6 compartimentos ficassem inundados. Mas é o que eu falei, as escotilhas tinham... a água entrou pelas escotilhas e acabou adentrando a embarcação e ela acabou inundando compartimentos que haviam ficado intactos e eram para ter ficado secos. O navio começou a dernar para este bordo. Um sinal de socorro foi enviado imediatamente para todas as embarcações próximas. O cruzador HMS Scrooge estava ocupado em uma missão para tentar desencalhar o navio, que havia batido em uma mina aquática. Porém, rapidamente mudou seu curso ao resgate do Britannic, né, porque é mais importante. O mesmo ocorreu com o HMS Heroic. O Bartlett ele não tinha conhecimento sobre a inundação da caldeira e subestimou os danos, decidindo levar o navio até a praia da ilha de Qué, tentando que todas as máquinas entrassem em marcha ré. Ele conseguiu virar a embarcação, porém isso acabou acelerando a entrada de água. A ideia do Bartlett era encalhar o navio para que ele não afundasse. A equipe hospitalar começou a se preparar para a evacuação. Bartlett deu a ordem que os botes salva-vidas fossem preparados, porém não autorizou seu lançamento.
todos a bordo correram para pegar seus pertences valiosos antes de saírem do navio. A Jessop, né, que é a enfermeira que sobreviveu, ela disse que levou suas escovas de dente porque era um item que havia sentido mais falta depois do naufrágio do Titanic. Poucos pacientes e feridos foram levados para o convés dos botes pelo tenente Shackleton. Da mesma forma, todos os enfermeiros foram reunidos pelo capitão Renton e também foram levados ao convés. Por fim, o Major Presley reuniu seu destacamento no corpo médico da Armada Real para inspecionar todas as cabines e garantir que ninguém havia sido deixado para trás. Basicamente, fizeram uma vistoria no navio inteiro para ver se tinha alguém para trás. O navio ordenava para cada vez mais à medida que o barco continuava sua manobra em direção a Ikea. A tripulação no convés começou a temer que o ordenamento ficasse muito grande e decidiram lançar os primeiros botes sem permissão. Só que daí o Barclay tomou os conhecimentos sobre a situação das caldeiras e planejou primeiro parar as máquinas antes de lançar os botes, e depois tentar encalhar o navio. Porém, antes de conseguir se agir, 2 botes foram lançados a bombordo. As hélices nesse momento estavam quase no nível da água e criaram um efeito de sucção, que acabou puxando os botes e literalmente triturando, que foi até a causa das pessoas que morreram no naufrágio. Dentre as pessoas que estavam nesses botes, incrivelmente estava a Jessop, que conseguiu pular no mar, mas ela acabou batendo a cabeça na quilha de um barco que foi em socorro, e mesmo assim conseguiu sobreviver. Coincidentemente, 2 outros sobreviventes do Titanic também se salvaram. Barclay não soube do ocorrido, mas parou as hélices, poupando outro bote do mesmo destino. Tinha outro mesmo caminho, mas por sorte parou outro bote. A evacuação ela continuou em ordem, mas algumas exceções. Lá do bombordo, alguns dos oficiais conseguiu manter a disciplina e evitar que uma multidão superlotasse um dos botes, enquanto um grupo indisciplinado tomou a iniciativa de lançar os botes no convés da popa. Outros, como o reverendo Fleming, conseguiram guiar pequenos grupos e distribuí-los ordenadamente entre os barcos. Rapidamente o britânico ficou deserto, com o último bote sendo lançado às 9 horas da manhã. Barclay permaneceu a bordo, decidindo salvar o navio a todo custo. Ele tentou religar as máquinas na esperança de alcançar Ikea, porém desistiu quando ele viu que a proa estava quase totalmente submersa. O capitão foi o último a abandonar o navio, pulando da ponte e nadando até conseguir entrar nos botes. Enquanto a popa se erguia para fora da água, a proa bateu no fundo do mar, um pouco mais de 100 metros, que é até o motivo da rachadura que tem no Britannic, aquela rachadura na proa. O Britannic nadeou completamente para estribor e desapareceu das superfícies 9 horas da manhã e 7 minutos. Das 1.125 pessoas a bordo, 30 morreram e 45 ficaram feridos. Vale ressaltar que uma das coisas que mais acelerou o naufrágio foram as escotilhas abertas para ventilar, porque acabaram sendo, a maior parte, o caminho da água. Gente, então é isso. Foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tô contando um pouco da história do Britannic. Mais pra frente a gente pretende fazer, né? Continuar fazendo de mais navios. Podem deixar sugestões de quais navios vocês querem ver. Vou deixar pra vocês o Feliz Natal do órgão de tubo do Britannic. E, se eu não me engano, tinha mais um vídeo que eu tinha que botar na descrição. Vou tirar minhas dúvidas aqui. Se eu não lembrar, vocês lembrem. Eu vou falar sobre isso no meio do vídeo. Sobre a história da Aquitânia. Vou botar pra vocês que não tenham visto ainda. E é isso. Tenham um bom dia, bom